Escreve a primeira carta aos Coríntios. Ele escreve essa carta por um motivo, por um propósito. E ela está aqui porque Deus quis que assim fosse. Portanto, ele vai falar sabiamente na direção do Espírito Santo. Vai fazer uma introdução linda, do versículo 1 ao versículo 3. Ele vai dizer que Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E ele percorre nessa introdução, e do versículo 4 ao versículo 9, ele vai falar sobre a ação de graças. E do versículo 10, onde nós lemos, ao 17, ele vai tratar de um assunto de suma importância na igreja. Eram as divisões da igreja, seu Pedro, naquela época. E o que me chama a atenção, pastor Alberto, é que como que Paulo vai saber do que está acontecendo em Corinto? Ele foi mandado por Deus lá para plantar essa igreja. E agora, por que a responsabilidade chega a ele e como chega a ele? Primeiramente, porque ele é o pastor dessa igreja. Deus deu a ele essa responsabilidade de abrir esse templo, de abrir esse ponto de pregação. Porque naquela época era um ponto de pregação, era na casa das pessoas que se abriam as igrejas. Era o que hoje se intitula como célula. Louvado seja Deus. E aí Paulo, dirigido por Deus, pelo Espírito Santo, ele abre essa congregação. Mas só que ele vai e viaja nas suas viagens missionárias, levando a palavra, fazendo o ídolo do Senhor. E aconteceu algumas coisas na igreja que ele tinha que ficar sabendo. Porque tinha dirigente lá, tinha pessoas para conduzir as ovelhas, mas não estavam sabendo como lidar com as situações. E quem vai levar essa situação do que está acontecendo na igreja, Paulo? Irmãos de dentro da igreja. Você vai ver que o versículo 11 vai dizer que porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado. Por quem? Pelos da família de Cloe. Observe que no versículo 10 vai dizer assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos o que? Uma mesma coisa. E que mais? E que não haja entre vós dissensões, divisões. Antes sejam todos unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. O que Paulo está dizendo? Vocês não podem viver com cismas. Porque quando você vai estudar sobre divisões, você vai ver que estava tendo cismas entre a igreja. Estava tendo situações difíceis entre a igreja. E o pior, quem estava na responsabilidade da igreja não estava sabendo resolver. Não estava conseguindo resolver os problemas que tinham lá dentro. Porque, amados, a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, ela é feita de vários tipos de pessoas. E é mista que essas coisas vão acontecer. É mista que alguém vai discordar do que o outro fala. E é mista que alguém vai concordar do que o outro fala. Esteja certo ou esteja errado. Só que o que vai entristecer Paulo é que cada um dos homens que ele colocou lá deu a responsabilidade de cuidar da igreja, que não estão cuidando dela. Paulo vai levar essa carta primeiramente ao dirigente. Porque se está havendo divisão, está havendo contenda, está havendo cisma na igreja, é porque o dirigente deixou que aquela coisa que começou se inflamasse e tomasse a proporção que não era para tomar. Se você olhar os versículos, louvado seja Deus, acima do versículo 4 ao versículo 9, você vai ver que Paulo vai falar sobre a ação de graças, mas ele também vai levar uma mensagem para aquele povo, doutrinando-os em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque estava acontecendo algo terrível ali. E o que era esse algo terrível? Houve uma divisão. Houve contenda.
O versículo 11 termina dizendo: pela família de Cloe,